E aí, pessoal? Tudo certinho? Estamos aqui no Educamaker para mais uma aula de Sociologia. Comigo, o Luciano, o seu professor de Sociologia. E quase nos finalmente sobre os sociólogos brasileiros, vou falar agora de um sociólogo extremamente importante para a sociologia brasileira, que é o sociólogo Florestan Fernandes. E eu vou fazer um paralelo com o Gilberto Freire e com a discussão com relação à democracia racial. Então preste atenção. O nosso livro foco é o livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Repare o título. É um livro que o Florestan Fernandes vai contar um pouco de como foi o processo de abolição e de como é o processo de formação do capitalismo no Brasil. No entanto, neste livro ele vai nos dizer que não houve uma integração da população ex-escrava na sociedade de classes, que é a sociedade capitalista, por vários motivos. Vamos citar alguns só para você saber, só para você aqui do nosso canal. Primeiro, o racismo. Segundo, os imigrantes europeus que acabaram tendo preferência na escolha da contratação dos fazendeiros e dos comerciantes e dos primeiros industriais. Terceira questão, a falta de um processo de aculturação, ou seja, a falta de um processo de integração, de fato, cultural, de explicação, de inserção dessa população ex-escrava nessa nova sociedade, relegando a eles a marginalidade. E o quarto ponto, o fato dessa população não ter recebido nenhum tipo de indenização a partir do trabalho escravo realizado durante todo o período colonial. Então isso acabou colocando a população ex-escrava nas margens da sociedade e condenando-os ao subemprego, à exclusão social, enfim, a todo tipo de prejuízo que nós hoje podemos relacionar estatisticamente e observarmos nessa questão histórica da sociedade brasileira contemporânea. Então, uma primeira observação para a gente entender esse processo de exclusão e de inclusão social, eu quero chamar aqui a atenção para uma passagem do livro Brancos e Negros em São Paulo, escrito por Florestan Fernandes e Roger Bastide, em que ele fala, pessoal, do fetichismo de cor. Preste atenção. Negro equivalia a indivíduo privado de autonomia e liberdade. Escravo correspondia, em particular do século XVIII em diante, a indivíduo de cor. Daí a dupla proibição que pesava sobre o negro e o mulato. O acesso a papéis sociais que pressupunham regalias e direitos lhes era simultaneamente vedada, e agora vem a parte mais importante, pela condição social, escravo, e pela cor, negro ou mulato. A palavra fetichismo de cor, então, quer dizer que as pessoas vão passar a ser classificadas não pela sua habilidade ou pela sua competência, mas pela cor. A cor da pele acaba criando uma espécie de estereótipo negativo sobre a população negra e amorenada. Quer dizer, provocando, disseminando na sociedade brasileira o racismo e, portanto, criando uma antipatia, cenas de preconceito, cenas de intolerância. E o Florestan Fernandes, diferentemente do que dizia Gilberto Freire, para ele não é possível dizer que existe uma democracia racial no Brasil. Então ele concorda com a ideia, olha aqui, ó, de mito da democracia racial. Para o Florestan, essa é uma definição relativamente generalizada. O mito é um elo ideológico fundamental do lema ordem e progresso, que estava sendo elaborado desde o final da abolição da escravidão. Beneficiava-se, da reinterpretação da escravatura, que passava a pintar o jugo escravo como ameno, suave, doce e cristamente humano. Estabelecia que o negro não tem problemas no Brasil, já que houve a revogação do Estatuto de Servil.
e que as oportunidades de acumulação e de riqueza, conquista e prestígio social e poder estão abertas a todos. Então a democracia racial é uma crença de que nenhuma pessoa, pela sua condição racial, sofre algum tipo de discriminação. O que o Florestan Fernandes pretende dizer é que isso não passa então de um mito. Se observarmos as estatísticas da sociedade relacionados às classes sociais, ocupações mais vantajosas, população carcerária, moradores da periferia, enfim, né? As pessoas que têm as melhores condições de vidas e oportunidades e as que têm as piores, né? A população negra e a população, enfim, preta e mulata é a população que vai ficar, que acabou ficando com as piores posições sociais na interpretação do Florestan Fernandes. Então, para ele, nós somos uma sociedade que, sim, assim como para o Freire, nós praticamos o racismo, mas nós praticamos o racismo de uma maneira velada, de uma maneira escamoteada, sutil, em piadinhas, no olhar discriminatório, escolhendo pessoas de cores diferentes para cargos mais ou menos vantajosos, colaborando para uma reprodução de desigualdade econômica, mas para o Florestan Fernandes também uma desigualdade racial. Ok, pessoal? Beleza? Obrigado por mais essa aula e nos vemos na próxima aula. Valeu!